eu queria trazer o primeiro tema para você, que envolve uma gravação que foi feita em sala de aula de um professor. Eu vou colocar a gravação e vou dar em seguida os detalhes desta gravação. Vamos colocar para o pessoal ouvir. Bombardear hospitais em que civis morrem também pode ser visto como uma ação terrorista. No entanto, você chama Israel de terrorista? É esse o ponto. Aí que está a questão. Quem é que está certo nesse processo? Não tem certo e errado. São pontos de vista. São interesses que estão sendo ali colocados. Eu vou mostrar um mapa agora e isso vai ficar mais claro para vocês. Então, isso aqui, ó, o Hamas, ele é um grupo político. Ele é um grupo político que ele tem a hegemonia na região de Gaza. Entende? Ele é um grupo político que tem hegemonia, que tem representação na localidade de Gaza. Ele representa a população naquela área. Por isso que Israel está bombardeando Gaza nesse momento. Isso é só mais um acontecimento. Não. Eu só estou mostrando para vocês que essa visão que muitas vezes acontece de que Israel está certo e os palestinos estão errados, essa visão que ela é equivocada. Que esses episódios eles são muito anteriores. E que a gente não pode levantar a bandeira em favor de A ou B. Adriles, essa situação bizarra que a gente viu na sala de aula, ela é muito mais funesta do que ela parece. Por quê? Porque você percebe que o professor ele tem muito tempo para confundir os alunos, para levar os alunos a um pseudo-isentismo, a uma pseudo-análise neutra e a trabalhar o tema sempre com um ar de autoridade em cima dos alunos. Percebe como ele usa a autoridade, como ele usa... É que o vídeo é longo, mas quem assiste o vídeo fica horrorizado. E aqui, quem postou foi o Leandro Ruschel, né? E esse daí é um colégio em Porto Alegre, se chama Colégio Anchieta, e esse é um professor de história, falando que o Hamas... chamaram Anchieta. São Padre Anchieta está se revirando uma hora dessa. Um crime chamaram Anchieta. Isso. E a aluna que fez essa denúncia, ela está sendo perseguida na escola onde ela fez essa gravação. Inclusive tem, acho que, vídeo da mãe dela falando sobre isso. A gente fala sobre denunciar, Adriles. E tem que... Esse processo ele tem que acontecer. E é natural que essas pessoas sejam denunciadas. Veja bem, o que você está mostrando aqui, Marco Antônio, é o ovo da serpente, tá? É doutrinação. Você diz que o professor fala com autoridade. Sim, o professor deve falar com autoridade, mas ele não pode estabelecer a sua autoridade em cima de uma criança, de um adolescente que é ainda uma tábula rasa, que está assimilando informações, que está aprendendo, que está tentando perceber a realidade, sobretudo um professor de história. Ele está exercendo a autoridade de uma maneira completamente leviana, equivocada, deturpando a própria história e mais, deturpando a própria história em favor de terroristas, em favor de assassinos, estabelecendo na cabeça de uma criança o princípio de uma distorção abjeta da realidade em que ele agride o agressor como se fosse, agride o agredido como se fosse também um agressor. A gente já falou 1000 vezes aqui, o grupo Hamas é um grupo terrorista e não precisa de aula de história para saber disso. Basta ver as imagens que o próprio Hamas mostra para as televisões do mundo, degolando crianças, estuprando mulheres, queimando pessoas vivas, matando pais na frente de filhos, filhos na frente de pais. Meu Deus! Isso que esse sujeito faz é criminoso e deve, sim, ser denunciado por crianças, por adolescentes, porque isso chega de uma maneira brutal na cabeça de uma pessoa em formação e transforma, e pode transformar, e tem transformado crianças em adultos completamente com uma percepção de vida completamente deturpada, em que você vai atrás de Israel, em que você vai atrás de um agredido, em que você vai atrás de uma democracia e compara essa democracia, essas pessoas agredidas, com os monstros terroristas que estão agredindo essas pessoas. O professor tem liberdade de cátedra, é como se fosse um deus ter liberdade para fazer o que quiser dentro da sala de aula. Não! Um professor não pode chegar na sala de aula e dizer que o nazismo foi um bem para a sociedade.
Isso é monstruoso, isso é assassino da capacidade cognitiva, da capacidade de percepção histórica, da capacidade de percepção da realidade de uma criança que vai se transformar num adulto com percepção de realidade equivocada. E isso é desde o berço. A gente está vendo um exemplo mais grotesco, e a única coisa boa, já falei mais de 1000 vezes aqui também, dessa tragédia em relação ao Hamas e a Israel, é perceber e separar o joio do trigo, é perceber como intelectuais orgânicos, como professores, como professores de universidades, de escolas, desde a mais tenra infância, deformam, deturpam a cabeça de jovens brasileiros e no mundo. Ou seja, esse tipo de coisa tem que ser denunciada. Isso não é liberdade de cátedra, isso é crime. Isso é crime de lesa humanidade. Você está incitando crianças a se tornarem adultos que vão atrás de agredidos, em vez de condenar os agressores. Ou seja, essa é a gênese da esquerda nas escolas e nas universidades do mundo. Isso sim é ensinar fascismo, mas isso é ensinar antissemitismo, isso é ensinar um tipo de racismo, isso é ensinar preconceito, isso é ensinar e jogar essas crianças para o mal absoluto. Isso é o que a esquerda, e é a esquerda que está fazendo, e é a esquerda que sempre faz em cima da cabeça de pessoas que se tornam monstros exatamente por serem ensinadas a serem monstros. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.